Sombras dançam nas paredes. Murmúrios ecoam pelos corredores do tempo. Uma figura surge da névoa da história. Ele é o homem da máscara de ferro. Um enigma envolto em mistério. Quem era ele? Sua história começa em um lugar de sombras. A Bastilha, no século XVII. Uma fortaleza imponente que guardava segredos obscuros. E nenhum segredo era mais bem guardado do que a identidade do homem por trás da máscara. Um prisioneiro sem nome, sem rosto, sem voz. Sua existência era um segredo de Estado. No coração de Paris, a Bastilha se erguia como um gigante de pedra, sinistra e impenetrável. Era ali que o homem da máscara de ferro passaria seus dias, ou melhor, suas noites, pois a luz do sol nunca tocava seu rosto. Seu mundo era uma cela fria e úmida. A única companhia, o eco de seus próprios passos e os guardas que o vigiavam dia e noite. Eles tinham ordens expressas: nunca remover sua máscara, nunca falar com ele, nunca revelar sua identidade. O que ele havia feito para merecer tal destino? As paredes da Bastilha guardavam esse segredo. A máscara de ferro se tornou um espelho, um reflexo dos nossos medos e fascínios. Quem era o homem por trás da máscara? Alguns ousavam dizer que ele era irmão gêmeo do rei Luís XIV, uma ameaça ao trono, mantido em segredo para evitar uma guerra civil. Outros o imaginavam como um amante scorned, um Dom Juan que havia ousado amar alguém proibido. Havia aqueles que viam na máscara a marca de um cientista, um alquimista que havia se aprofundado demais em seus experimentos, como um curupira em busca de ouro. A falta de respostas só alimentava a imaginação. As teorias se multiplicavam como fofoca em um dia de feira. O tempo passava, mas a lenda persistia. O homem da máscara de ferro se tornava um símbolo, um espectro que assombrava a França, como a lenda do Boitatá assombrava os sertões. E a Revolução Francesa se aproximava. As ruas de Paris fervilhavam com a fúria do povo, um caldeirão prestes a ferver. A Bastilha, símbolo da opressão, era o alvo da revolta. E no meio do caos, um rumor se espalhava. O homem da máscara de ferro ainda estava vivo. A multidão invadiu a prisão, sedenta por justiça. A lenda ultrapassou fronteiras, cruzou oceanos e continentes, veloz como uma rede de pescador. Relatos da aparição do homem da máscara de ferro começaram a surgir em Londres, uma cidade mergulhada no medo. A peste negra assolava a cidade, um fantasma cruel e implacável. Um mar de corpos se acumulava nas ruas. O pânico era generalizado, como um arraial em chamas. E no meio da tragédia, uma figura sombria. Um homem alto, vestido de negro, com uma máscara de ferro no rosto. Ele caminhava pelas ruas desertas. Sua presença, um prenúncio de morte, como um urubu que paira no céu. Nem mesmo o Novo Mundo escapou da sombra da máscara de ferro. Sua presença era sentida em cada canto, como um eco distante de um passado sombrio. Relatos de sua presença começaram a surgir na América do Norte, nas terras inexploradas e cheias de mistérios. As florestas densas e os rios sinuosos guardavam segredos que poucos ousavam desvendar. Do Canadá à Louisiana, histórias se espalhavam como um rastilho de pólvora, incendiando a imaginação. Cada conto era mais fantástico que o anterior, alimentando lendas e mitos. Alguns diziam que ele era um espírito, uma entidade sobrenatural que vagava sem descanso, condenado a vagar pela terra por toda a eternidade, como um boitatá perdido em meio à mata. Sua jornada parecia não ter fim, um eterno errante. Outros acreditavam que ele era um viajante do tempo, um enigma que desafiava a lógica e a razão. Um homem perdido em um tempo que não era o seu, como um Zé Ninguém, em busca de seu lugar.
Sua confusão era palpável, um estranho em uma terra estranha. Sua máscara, antes um símbolo de opressão, agora representava o desconhecido. Um mistério que ninguém conseguia decifrar. O lado obscuro da alma humana, profunda como as águas do rio Amazonas. Um enigma tão vasto e impenetrável quanto a própria natureza. O século XX chegou, veloz como um trem em disparada, e com ele, novas tecnologias e novos medos. Mas a lenda do homem da máscara de ferro persistia, teimosa como uma mula empacada, adaptando-se aos tempos modernos. Em 1978, um incidente no metrô de Nova York chocou a cidade. Uma cidade que nunca dorme, mas que naquele dia tremeu de medo. Um trem descarrilou, causando um grande número de vítimas. E no meio do caos, testemunhas relataram ter visto uma figura estranha. Um homem alto, vestido em um longo casaco preto, usando uma máscara de ferro. Ele observava a cena com indiferença, como se a tragédia não o atingisse, frio como os olhos de uma cobra. Em 1995, a pequena cidade de Riverton, na Louisiana, foi palco de uma tragédia, uma página triste em sua história. Um deslizamento de terra soterrou parte da cidade, causando a morte de centenas de pessoas, levando consigo sonhos e esperanças. E mais uma vez, a lenda do homem da máscara de ferro ressurgiu, como um fantasma que se recusa a desaparecer. Moradores relataram ter visto a figura sombria nos dias que antecederam o desastre. Ele caminhava pelas ruas desertas, seu rosto oculto pela máscara de ferro, um prenúncio do horror que estava por vir, como o canto da iara que anuncia a tempestade. A lenda do homem da máscara de ferro é marcada por uma dualidade intrigante, como o sabor agridoce da vida. Ele é uma figura envolta em mistério, cuja verdadeira identidade e intenções permanecem desconhecidas. Para alguns, ele é um salvador, um herói que aparece nos momentos mais sombrios, um anjo da guarda que surge nos momentos de maior necessidade, como um abraço amigo em meio à escuridão, trazendo conforto e esperança. Para outros, ele é um arauto da morte, uma figura sinistra que traz consigo um presságio de desgraça, um prenúncio de tragédia e sofrimento, como o canto da coruja que anuncia a partida, deixando um rastro de medo e incerteza. Há relatos de pessoas que afirmam terem sido salvas por ele, histórias que se espalham como lendas urbanas. Pessoas que estavam prestes a cometer suicídio, em momentos de desespero absoluto, ou que se encontravam em perigo iminente, à beira do abismo, sem esperança. Elas dizem que o homem da máscara de ferro surgiu do nada, como uma aparição fantasmagórica, como um vento que surge de repente, trazendo consigo uma mudança inesperada, e com um simples gesto, um olhar, a salvou, transformando o desespero em alívio, como quem acende uma vela na escuridão, iluminando o caminho para um novo começo. Por que a lenda do homem da máscara de ferro continua a nos fascinar? O que há nessa história que a torna tão irresistível, mesmo após tantos séculos? O que explica sua longevidade, persistente como as histórias contadas pelos avós nas noites de inverno? É como um conto que passa de geração em geração, mantendo viva a chama da curiosidade. Talvez seja o mistério que o envolve, a aura de segredo que parece envolver cada detalhe de sua existência. A falta de respostas definitivas, como um enigma que nos desafia a decifrá-lo. Cada pista, cada teoria, apenas aumenta o fascínio. O homem da máscara de ferro é como um enigma sem solução, um mistério que parece sempre escapar de nossas mãos. Um quebra-cabeça que nunca se completa. E isso nos atrai. A busca incessante por respostas nos mantém intrigados, nos desafia a desvendar seus segredos, como um tesouro escondido no fundo do mar. Cada nova descoberta é como encontrar uma peça de um quebra-cabeça maior. A encontrar um sentido em sua história,
como quem busca o significado de um sonho. Um sonho que parece sempre fora de alcance, mas irresistível. Ou talvez seja a sua universalidade, a capacidade de tocar em medos e anseios que todos nós compartilhamos. Uma história que ressoa em cada um de nós, independentemente de tempo ou lugar. A máscara de ferro. Um símbolo poderoso como um totem ancestral. Um enigma que atravessa séculos, resistindo ao tempo como as pedras de Paraty. Mas talvez a resposta esteja mais próxima do que imaginamos, mais perto que o nosso reflexo no espelho. Talvez a máscara não seja um objeto, mas um reflexo. Um reflexo de nós mesmos, de nossos medos, nossas dúvidas, nossas crenças, de tudo que escondemos e revelamos ao mundo. O homem da máscara de ferro somos nós. Em toda a nossa complexidade, em toda a nossa beleza e em toda a nossa fragilidade.